Aí, estamos então gravando. Então, boa noite para quem está chegando agora e quem já entrou há um tempinho, né? Então, a gente está no nosso terceiro evento, que é, né, desse ciclo de debate sobre inteligência artificial, linguagens e educação linguística, mas hoje, mais especificamente, né, que é o tema da fala do professor. Gente, só um pouquinho, porque o pessoal vai entrando, eu tenho que ir aceitando aqui. O tema da fala do professor, que está aqui com a gente hoje, o professor Paulo Boa Sorte, é sobre inteligência artificial, linguagens e educação de forma mais ampla, né? Mas nos outros eventos que nós tivemos, a gente puxou um pouquinho para a discussão sobre ensino de línguas, né? Sobre educação linguística, que nos interessa mais especificamente como alunos no programa de pós-graduação em estudos linguísticos, e no meu caso, como professora no curso de letras em inglês e literatura de língua inglesa, aqui na UFO, né? Aí, Paula, eu vou pegar aqui um pouquinho do seu currículo Lattes para falar de você. Peraí, mas antes, tem mais gente entrando na chamada, peraí. Aí. Então, Paulo é professor no Departamento de Letras Estrangeiras, professor do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Sergipe, possui graduação em Letras Português e Inglês pela UNEB, especialização em Ensino de Inglês pela FMG, mestrado em Educação pela Universidade Federal de Sergipe, doutorado em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem pela PUC, São Paulo. Também realizou estágios pós-doutorais na Unicamp, na University of Michigan, na University of Miami. Lidera o grupo de estudos e pesquisas, tecnologias, educação e linguística aplicada, que é o TECLA, né, que tem página, né, Paulo, no Instagram, já estou seguindo e recomendo que outras pessoas sigam, e também você tem uma página sua, né, isso. Que você compartilha várias publicações, né, principalmente relacionadas a tecnologias digitais e, mais recentemente, inteligência artificial na educação. Tem outras questões aqui, deixa eu ver se que mais tem para falar de você, que são tantas coisas, tantos envolvimentos, mas você também foi coordenador do programa de pós-graduação em educação aí na Universidade Federal de Sergipe, né, e de 2021 a 23. E sobre os seus temas de pesquisa, né, tem as tecnologias, linguagens e educação, com ênfase para inteligência artificial e inteligência artificial generativa. Isso na linguística aplicada, né, e pensando também em ensino-aprendizagem de inglês e a formação de professores de inglês. Então, é isso. Muito obrigada por você ter aceito o convite para falar hoje aqui com a gente, para os alunos da pós-graduação, da graduação da UFO e outros que foram interessados e que viram a divulgação e estão conectados agora aí para esse bate-papo com você. Passo para você. Então, Paulo. Obrigado, Fernanda. Obrigado pelo convite. Cumprimentar a todo mundo mais uma vez, né? Dizer que é uma honra estar com vocês da UFO. Acho que é a primeira vez que eu faço palestra para pessoas da universidade. Eu tive na UFMG recentemente, tive na Federal do Vale do Jequitinhonha, em Mucuri, mas a UFO é a primeira vez. Estou compartilhando aqui a minha tela, os slides que vão guiar a apresentação. Deixa eu ver que eles fizeram algumas alterações aqui no Meet. Tem algumas coisas que eu não aprendi ainda. Na época da pandemia não tinha quase nada de... Mas a gente está conseguindo ver certinho aqui. Ah, né? Tá, já está projetando. Tá, então eu vou... A Fernanda já fez mais ou menos a apresentação, né? Assim como ela, eu também sou professor de inglês no Departamento de Letras Estrangeiras aqui, da Federal de Sergipe, mas na pós-graduação eu estou no programa de educação, porque lá tem a linha de tecnologias, linguagens e educação. E mais recentemente na última sexta-feira, eu fui aceito no GT de linguagem e tecnologias da Ampol. E aí eu fiquei muito feliz, porque eu não sou vinculado a um programa de letras, mas mesmo assim eles me aceitaram como convidado, por fazer pesquisas no campo das linguagens e tecnologias, né? O meu interesse pela inteligência artificial, ela surge quando eu tenho contato com o algoritmo GPT-2 em 2019, antes deles lançarem a versão comercial do ChatGPT e começar toda essa mistificação, toda essa
esse boom da inteligência artificial, que tem até série no Fantástico, né? Todo mundo está falando sobre inteligência artificial. E quando eu tive contato com uma versão que eles chamam de Transformer, né, que eles liberam código para alguns desenvolvedores e aí eles fazem umas páginas teste, e aí eu entrei numa dessas páginas teste, que era de um canadense, foi o meu supervisor do pós-doc na época que me apresentou, e naquela ocasião eu fiquei muito intrigado com aquele chatbot, que trazia textos muito mais bem escritos do que os que a gente estava acostumado a ver, né? E desde então, eu comecei, naquele dia mesmo, com o meu supervisor, eu falei, olha, quando tiver uma versão comercial disso, eu acho que vai impactar bastante nas formas de escrever academicamente, no que a gente entende por criatividade, no que a gente entende por propriedade intelectual, ética, plágio. Eu acho que vai ser um bom pano para manga aí para discussão. Então, eu resolvi, na volta do pós-doc, fazer um plano de trabalho de PIBIC, e chamei uns doutorandos, mestrandos para estudarmos juntos esse GPT. Ninguém sabia o que era na época, né? O que é isso? É coisa da computação e tal. Mas a gente focou primeiro na escrita acadêmica, só. Né? O que significa escrever academicamente com esses modelos de linguagem. E foi então que, em 2019, que eu comecei a estudar inteligência artificial, porque até então eu trabalhava com tecnologia na pós, mas inclusive eu tinha ido para o pós-doc fazer pesquisa de realidade aumentada, realidade virtual, tecnologias em sala de aula, proibição ou não de smartphones na sala de aula, né? Eu estava fazendo esse tipo de pesquisa, orientando representações de professores de inglês sobre tecnologias, esse tipo de coisa. E aí eu descobri que o foco é a IA generativa, né? Dentro do campo maior, que é o campo da inteligência artificial. Então, eu vou trazer o que eu entendo, no roteiro da fala, eu vou trazer o que eu entendo de inteligência artificial, vou explorar um pouco principalmente do colonialismo digital, que é essa parte crítica. Eu acho que nós, como professores de línguas, temos que estar atentos a isso. Então, vou discutir um pouco do imaginário da IA, os bastidores humanos, as vozes do Sul e do colonialismo digital. Vou trazer a metáfora do iceberg para discutir a dimensão estrutural dessas formas de dominação, respondendo algumas perguntas como nós seremos substituídos pela IA, tratar um pouquinho de IA na pesquisa científica, formação como possibilidade, né? Quando a Fernanda me contactou, ela falou, vamos discutir sobre o seu livro, e aí, como eu terminei de escrever aquele livro em maio de 2024, e ele só foi lançado em julho deste ano, editora de instituição pública, né, editora do Instituto Federal. Então, tem muita coisa que eu já aprofundei de lá para cá, de quando eu entreguei a última versão. Muita coisa ali está meio datada, muita coisa eu já aprofundaria a discussão, então eu vou, na minha fala, atualizar um pouco mais do que tem na obra, né? Então, eu quero começar com a premissa. Essa premissa eu sempre gosto de falar nas minhas palestras, porque, antes de tudo, nenhuma tecnologia é positiva, nenhuma tecnologia é negativa, nenhuma tecnologia é neutra. E quando nós falamos de inteligência artificial generativa, nós falamos sobre linguagem, essencialmente. Então, esse é o nosso campo das letras. A inteligência artificial, é óbvio que ela é computação, é óbvio que são programadores que fazem, mas todo o resultado dela é sobre linguagem. E aí tem um campo enorme para nós discutirmos. Como professores em formação, seja ela inicial ou contínua, eu acho que a gente sempre precisa ter essas questões que estão aí na tela em mente. Então, não é que eu vou responder essas questões, na verdade a gente já sabe muitas dessas respostas, mas eu quero que vocês tenham em mente enquanto eu falo com vocês, né, depois a gente abre para a discussão. Quem programa essas máquinas de inteligência artificial? Que empresas encabeçam essa programação? Quem são os arquitetos desse desenho e quem põe a mão na massa? A serviço de quem essas máquinas são programadas? Muitas dessas respostas eu sei que vocês já têm, né? Mas ao longo da minha fala eu vou trazendo algumas respostas. Então, esse aí é o livro, né? É um e-book gratuito, foi publicado pela editora do Instituto Federal de Sergipe, e nele eu trago a minha compreensão de IA e no próximo slide a minha compreensão de IA generativa. Então, do ponto de vista, acho que técnico, né, tem várias formas da gente pensar a inteligência artificial. Pensando mais do ponto de vista técnico, como é que eles fizeram a inteligência artificial? Como essa ideia foi concebida? Ela não foi concebida agora com o ChatGPT e o Gemini, ela foi concebida
na década de 1950, no pós-guerra, e eles pensaram em criar máquinas que desempenhassem as mesmas tarefas que nós, humanos, desempenhamos com a nossa inteligência, que é um conceito bem difícil, mas é um conceito que existe, né? Então, se nós sabemos calcular, essas máquinas calculam. Se nós sabemos escrever, essas máquinas escrevem. Se nós fazemos imagens, essas máquinas também fazem. Então, inicialmente, essas máquinas, elas são programadas por humanos, elas são treinadas por modelos estatísticos, então, essencialmente, nós estamos falando de matemática, mas essas máquinas, elas podem seguir aprendendo por si só. E no caso do Deep Learning, que é a forma de aprendizagem do ChatGPT, por exemplo, elas seguem aprendendo por si só, elas seguem dando respostas que ela bem entende, ou seja, para o qual ela foi programada e para os prompts que a gente coloca. Por falar em prompts, ele é o ponto de partida da minha compreensão de inteligência artificial generativa. Então, o ponto de partida é a instrução ou o prompt, ou seja, aquela pergunta que nós fazemos para o modelo de linguagem. Então, eu vou chamar sempre de modelo de linguagem, ChatGPT, Gemini. Você faz uma pergunta, pede para ele escrever um texto, pede para ele fazer o verso de uma música. Então, essa é a palavra-chave da inteligência artificial generativa. E quando surge o boom do ChatGPT, começa, do ponto de vista capitalista e mercadológico, as pessoas começam a querer vender cursos de como escrever prompts. Eles dão um nome de engenharia de prompt para ficar chique. Então, é claro que capitalismo é assim, funciona, né? Surgiu uma coisa, vamos ganhar dinheiro com essa coisa. Então, a gente coloca esse prompt para que ele gere respostas. E essas respostas são todas sempre novas e originais, entre aspas. Né? Por que são novas e originais? Nós não podemos entender um texto gerado por inteligência artificial generativa como plágio. Eu estou falando de plágio de como a gente entendia antes, que é o copia e cola. Nós vamos entender que esse texto ele é novo porque ele vai agrupar vários conceitos, digamos, de letramento crítico. Então, ele vai pegar vários conceitos de letramento crítico, mesmo aqueles que não sejam do Grupo Nova Londres. Ele mistura o Grupo Nova Londres com outras perspectivas e pode te dar um resultado. Mas eu coloco essas aspas porque não tem nada de original, ou seja, tudo aquilo que é gerado, apesar de não ser plágio, apesar de não ser cópia, nós estamos falando de um modelo de linguagem que foi treinado com parâmetros e dados que já existem na internet. Ou seja, do ponto de vista da pesquisa, não tem como você descobrir nada de novo usando inteligência artificial generativa. Né? A inovação, as perguntas de pesquisa, as novidades, elas só surgem a partir da observação da realidade. E quem faz a observação da realidade somos nós. Máquina não faz a observação da realidade. Máquina é modelo estatístico, ela consegue enganar bem, né? Tanto é que as pessoas conversam, fazem terapia, porque esses modelos de linguagem são treinados com trilhões de parâmetros, e esses trilhões de parâmetros vão mandar mensagens bastante convincentes. Outra coisa muito convincente que está no nosso imaginário é que a IA, ela parece ser desenvolvida por engenheiros e colocada para funcionar nesses escritórios sofisticados como esse aí da imagem do Vale do Silício. Parece que tudo é pensado lá, parece que tudo sai de lá, mas não é bem assim que a banda toca, né? Se vocês lerem esse livro, que eu recomendo altamente a leitura dele, porque ele traz uma coisa que eu tenho me interessado bastante, que são os bastidores da inteligência artificial. Né? Quem é que alimenta essa máquina? Então, esse livro ele é resultado de uma pesquisa muito grande, muito extensa, mas ele tem um tom narrativo e literário bem interessante. Então, ele é dividido em vários personagens, e dentre os personagens, por exemplo, tem um capítulo que é só sobre os moderadores de conteúdo, o outro é sobre os anotadores de dados, o outro é sobre os engenheiros, ou seja, os ricos, aquela meia dúzia de gente rica que está lá no Vale do Silício, concentrando, ganhando dinheiro, né, concentrando a renda só naquele país. Duas tarefas muito importantes que eu quero trazer para a discussão são as de moderadores de conteúdo e de anotadores de dados. Os moderadores de conteúdo, eles são pessoas que são responsáveis, durante sua carga de trabalho, 8, 10, 12 horas, de sinalizar violações dos termos de uso. Então, eles ficam o tempo todo, todos os dias,
moderando de 500 a 1.000 imagens, vídeos de suicídio, de estupro, de tortura, que estão rodando nas redes, principalmente das Big Tech. Então, imagina as condições de trabalho, quanto que essas pessoas sofrem de estresse pós-traumático, né, e eles fazem a IA funcionar, né, tanto a IA quanto, a gente está falando das Big Techs, então a gente está falando de Instagram, está falando de Facebook, todos eles têm mecanismos de IA. Os anotadores de dados não têm tarefas tão traumatizantes, digamos assim, mas têm tarefas entediantes e que são muito importantes para fazer a IA funcionar. Eles rotulam imagens e texto para alimentar esses sistemas de IA. Então, como é que é rotular? Você pega muitas imagens de maçã e coloca o rótulo de que aquilo é maçã e não uma laranja e não uma cereja, né? Principalmente os objetos que são muito próximos. E por que eu trago essas duas tarefas centrais? Principalmente porque elas não são feitas lá no Vale do Silício. As pessoas que trabalham nessas tarefas, elas ganham cerca de $2 por hora. Não tem direitos trabalhistas, então não existem escritórios. Se eu aqui no Brasil quiser ser um moderador de conteúdo, eu posso me candidatar e eu faço daqui da minha casa, do meu escritório, né? E tem sempre vaga para quem quer trabalhar como moderador de conteúdo e anotador de dados. Mas aí vocês já sabem, essas são as condições de trabalho, aumento de casos de depressão, tem gente que tenta se suicidar, tanta exposição, são 500 a 1.000 postagens por dia, e se você reclamar que tem muita coisa, eles falam, olha, tem quem queira assumir esse seu trabalho, né? Esses trabalhadores, como eu disse, não estão lá no Vale do Silício, eles estão na Colômbia, eles estão aqui no Brasil, no Quênia, na Índia e no Congo. Esses são os países onde a maioria dos moderadores de conteúdo. E aí é óbvio que essas Big Tech não precisam abrir escritórios nesses países, essas Big Tech não precisam respeitar leis trabalhistas. Então, por exemplo, aqui no Brasil, os funcionários não são CLTs, não tem carteira assinada, não tem férias, 13º, direito a imposto de renda, esse tipo de coisa. Então, eles vencem essas fronteiras geográficas, né, não precisa de visto, então eles se aproveitam, pagam $2 e tem a sua Big Tech funcionando muito bem com mão de obra barata. Teve uma pesquisa que foi feita com 109 moderadores, e aí eu vou trazer outra questão, porque a gente sabe que essas máquinas aprendem por si só e os vieses algorítmicos, como racismo algorítmico, transfobia algorítmica, xenofobia, muitas dessas coisas têm relação com a forma como elas foram treinadas, ou seja, para buscar tudo que está na rede, e a rede é cheia de racismo, as redes são cheias de xenofobia, de transfobia, enfim, mas existe também uma parte pessoal que tem relação com os moderadores de conteúdo, porque nessa pesquisa são 109 moderadores e 109 entrevistas semi-estruturadas que foram feitas. E aí essas pessoas foram questionadas sobre o que elas entendem por liberdade de expressão e discurso de ódio. Então, o que você entende por discurso de ódio? Quando deve ser moderado esse discurso de ódio? Quando você faz esse tipo de pergunta, principalmente sobre valores, o que vai atravessar a resposta ou o entendimento dessas pessoas e como elas vão moderar esses conteúdos? A orientação política, as convicções morais, traços de personalidade, tudo isso vai interferir na precisão dessas anotações. Então, o entendimento desses participantes tem relação com a cultura deles, com o lugar geográfico, com questões geográficas, com a religião que essas pessoas praticam. Então, é muito difícil você dizer que, do ponto de vista dos valores, dá para moderar os conteúdos de uma forma só, e de forma que não vai afetar os direitos fundamentais de ninguém. Do ponto de vista da computação, existe o que é entendido como alinhamento de valores. Quando você faz um dispositivo de inteligência artificial, ou quando você programa, você tem que respeitar esse alinhamento de valores. O que é muito interessante desse alinhamento de valores? É que não dá para, em meio a uma diversidade de culturas e de sociedades, você conseguir ter a representação de todas as pessoas e subconjuntos culturalmente dominantes dessa sociedade. Então, quais são os valores corretos? Os valores vão depender da religião, vão depender de questões geográficas. Nós
poderíamos dizer assim, tudo aquilo que não fere direitos fundamentais está dentro dos valores e está alinhado do ponto de vista do valor. Mas o que é direito fundamental em um país que você é proibido de ter relação homoafetiva, por exemplo? A gente tem alguns países do continente africano que até hoje a homossexualidade é algo proibido e tem até pena de morte, né? Então, como é que a gente alinha valores? E do ponto de vista técnico, o mais interessante também, que quando os programadores estão realizando sua tarefa, eles esperam que os sistemas ajam de forma confiável. Mas existe a manipulação da recompensa, chamado de reward hacking, né? O que é o reward hacking? Eu gosto de dar o exemplo do robô. Então, robôs bípedes, a gente coloca 2 robôs para competir em uma corrida. E esse robô, quando ele não está com a manipulação da recompensa, o que ele faz? Ele vê a linha de chegada e ele consegue entender que se ele se jogar, ele chega primeiro do que o outro, continua correndo com os 2 pés. Então, isso seria a manipulação da recompensa. Existem esses vieses do ponto de vista técnico que você consegue alinhar, aí tudo bem. Mas representar culturalmente os valores, entre aspas, corretos, é algo muito complicado. E é por isso que eu estou bastante interessado nessa discussão de alinhamento de valores, que está no campo da ética da inteligência artificial. Então, esse é um outro livro que eu sugiro, que é de Prince, lançado esse ano, 2025, Understanding Deep Learning. E aí chegamos ao colonialismo digital. Esse conceito de colonialismo digital, as colegas Cristiane e Doris lançaram nesse Suleando Conceitos e Linguagens. Elas lançaram, na verdade, 2 volumes, esse é o 2º volume, e elas me pediram para eu fazer o de colonialismo digital, que eu já vinha discutindo antes, né? O entendimento de colonialismo digital tem... Eu vim construindo, na verdade, esse conceito de colonialismo digital antes, né, com todos esses exemplos que eu falei dos moderadores de conteúdo e anotadores de dados. Por quê? Essas big techs, que hoje também são chamadas de big AI, né, ao invés de big techs, elas estão chamadas de big AI, porque tudo é AI agora, elas não precisam, se você comparar com o colonialismo clássico, elas não precisam mais invadir territórios com tanques e bombas e matando milhões de pessoas, como os portugueses fizeram aqui em 1500, né? Elas fazem isso nos oferecendo serviços muito bons e serviços sem os quais a gente não consegue viver hoje em dia. Até o nosso trabalho, a gente depende de smartphones, né? E aí, eles, ao oferecer esses serviços, extraem uma quantidade massiva dos nossos dados e, a partir desses dados, eles conseguem lucrar e concentrar poder em um único país. Nesse caso, os Estados Unidos, que estão competindo com a China. A China está pegando a hegemonia tecnológica dos Estados Unidos. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso adiante. Próximo slide. Eu gosto muito dessa representação do colonialismo digital que Couette fez em 2019. A tese de doutorado dele, eu acho que é de 2019, mas esse é um artigo de divulgação científica da tese que ele fez. Vejam essa imagem. Do lado esquerdo, nós temos aí trabalhadores manuais sem condições de trabalho dignas, sem equipamentos de proteção individual. Do lado direito, nós temos aqueles moderadores lá que trabalham fazendo postagens de 500 a 1.000 com estresse pós-traumático, e no meio a gente tem os donos da Big Tech saindo de lá do Vale do Silício, e os seus tentáculos estão, curiosamente, no mapa no sul global, né, em países do sul global. Então, eu acho que ele representou muito bem, eu gosto muito dessa imagem, e aí tem uma ressignificação dessa imagem que é feita depois. Eu fiz um ensaio para esse dossiê da Revec, que traz a metáfora do iceberg, e, de novo, eu falei para vocês que eu estou bastante interessado nessa questão dos bastidores, então o que me interessa no iceberg é o que está por baixo, né? A parte de cima nós conseguimos ver do iceberg. Então, são os dados, os algoritmos, os hardwares, né, que são os aparelhos telefônicos, as interfaces desses hardware, os aplicativos, iPhone, iFood, Spotify, YouTube, os sistemas operacionais, Android, iOS, os modelos de negócio, as publis que são pagas para aqueles que viralizam, etc, etc. Tudo isso está em cima e não derruba o navio.
O que derruba o navio é o que está embaixo. Capitalismo de vigilância global, hegemonia tecnológica, vigilância estatal empresarial, controle imperial, dominação econômica. Então, toda essa parte de baixo, eu vou mostrar para vocês melhor no próximo slide, que foi, eu citei, mas foi com base em Quetz, na tese de doutorado de Michael Quetz, de 2019. E aí eu fiz um compilado de como essas formas de dominação, elas atuam, construindo o colonialismo digital, né, e o colonialismo digital sendo uma ramificação da inteligência artificial. Então, o que a gente tem de dominação econômica? A extração de valor do sul global. E eles extraem os nossos valores a partir do momento em que nós aceitamos os termos e condições de usuário quando a gente compra um telefone celular, ou quando a gente faz a nossa inscrição em um aplicativo. Nós estamos cedendo todos os nossos dados para essas empresas. Então, por exemplo, de hardware e software, a gente tem aí de dominação econômica o Android, o iOS, o Windows, Google Chrome, Facebook, todas essas coisas com as quais a gente vive o dia inteiro, né? No controle imperial, nós temos toda a infraestrutura que é imposta para nós do sul global. Então, muitos data centers vêm para cá, a gente tem data center no Brasil, já a exemplo do Rio Grande do Sul, estão querendo construir mais data centers, mas a gente queria data centers próprios do sul global, e não no sul global. Por enquanto, a gente tem data centers das Big Tech no nosso território, né? Isso vai enfraquecer a nossa soberania local. Então, as tentativas de interferência a gente acabou de ver agora em 2025 com o tarifaço, né? E no capitalismo de vigilância, essa coleta de dados, ela é feita com parcerias de Estado e corporações. Então, no governo de Bolsonaro, em 2019, por exemplo, o governo dele fechou uma parceria com a Microsoft, e todos os dados dos alunos que fizeram o Enem de 2019 para cá estão na nuvem Azure da Microsoft. Ou seja, eles têm acesso a tudo, todos os perfis dos alunos do ensino médio, as notas que eles tiveram, e como eles podem lucrar para isso? Trazendo soluções tecnológicas para a nossa educação. E dá a ideia de que o progresso é inevitável a partir daquilo que eles nos oferecem. Mas eles nos oferecem sem a nossa participação, a gente não tem direito de voz, né? Então, é isso que os governos neoliberais eles fazem, eles cedem os dados em troca de um possível progresso, né, e de riqueza. Tem também a vigilância estatal empresarial, essas agências de espionagem estão sempre por aí, e a gente descobriu só depois que tiraram a Dilma, né, que desde o governo Lula de 2003, os Estados Unidos espionavam cada passo, tudo que os presidentes faziam, os dois governos Lula, os dois governos da Dilma, e eu não tenho dúvidas de que desde que o Lula tomou posse em 2023, eles voltaram também a espionar, né, principalmente quando eles veem a ameaça comunista, porque o estadunidense ele é muito neurótico com esse negócio de comunismo, né. E a hegemonia tecnológica, como eu disse, o progresso inevitável, ele naturaliza e centraliza, marginaliza as alternativas. Nós não temos direito a construir as leis, a moderar a inteligência artificial. A gente discute, mas a gente está muito atrasado em toda essa discussão de regulação da inteligência artificial, que é extremamente importante. Então, essas formas de dominação estão aí para a gente tentar combater. Então, como é que a gente pode combater? E aí, o Quetz foi questionado, e ele responde com o que ele chama de aparentemente esotérico socialismo digital. Ele descreve a primeira parte do colonialismo e ele é provocado a pensar o socialismo, quer dizer, mas tá, qual seria essa solução? Eu acho que uma dessa solução que nós precisamos intensificar, acho que Camila perguntou alguma coisa aí. Esse quadro está no mesmo texto, tá sim, esse quadro está no texto da Revec. E aí, o que o Quetz diz? Ele diz que a gente precisa intensificar ações diretas e agitações contra as Big Tech e o Império dos Estados Unidos. E aí eu fiquei pensando, quando ele publicou isso, eu li, eu falei, eu acho, sinceramente, praticamente impossível. Mas sabe o que me deu esperança? O Pix. O que está acontecendo com o Pix, e a forma como eles estão assustados com o nosso Pix, principalmente Visa e Mastercard, eu acho que esse é um exemplo
de como a gente pode intensificar essas agitações contra esse império dos Estados Unidos. Né? Eu acho que vai dar muito pano para a manga ainda o PIX. Eu acho que é um dos exemplos de como a gente pode mobilizar esse apoio em torno desses temas. Né? A abertura de um centro de computação em nuvem do Sul Global, ela é possível, mas eu acho mais difícil, porque precisa de empresários que tenham interesse em colocar dinheiro para construir esses data centers embaixo d'água, que sejam com menos impacto ambiental. Só que esses empresários, eles querem coisa em troca, e eu não sei o que a gente pode dar em troca. Se dizer que a gente vai ter o nosso próprio data center do Sul Global é o suficiente para convencê-los a injetar dinheiro e construir a nossa própria estrutura de IA, né? E aí, como nós somos professores, aí eu fico assim, eu penso, olha, eu sou professor, então o que eu posso fazer? Eu posso orientar dissertações e teses, e posso ministrar as minhas aulas discutindo com os meus alunos esses textos. É uma forma de, né, oferecer cursos de formação. Eu acho que esse é o nosso papel, como professores, ensinar os nossos alunos a fazerem o uso crítico e ético da inteligência artificial. E aí, Quet fez essa representação em 2022, uma representação mais esperançosa, que aí eu gosto do lado esquerdo, tem as pessoas que precisam continuar fazendo trabalhos manuais, mas são feitos de forma digna, com equipamentos de proteção individual. Do lado direito, as pessoas que precisam continuar moderando o conteúdo, mas têm condições de trabalho, apoio psicológico para fazer isso. E no centro, uma representação muito mais interessante seria de códigos abertos, em que todas as pessoas de todos os continentes que tivessem interessados pudessem participar na moderação, né, desses sistemas de inteligência artificial, porque o segredo de como os algoritmos funcionam, obviamente, está na mão de uma meia dúzia de pessoas, e que essa meia dúzia tem salários de, sei lá, $500.000. Nas minhas palestras, as pessoas têm perguntado sempre no final, nós seremos substituídos pela IA? Essa pergunta, sempre que surge uma tecnologia, ela é feita para especialista, né? Então, quando surgiu o computador foi assim, e agora na IA, essa pergunta sempre volta. E aí a resposta que a gente dá sempre tem que voltar também, que é, nós temos que nos formar, conhecer e dominar esses modelos de linguagem de inteligência artificial. No ensino, há tentativas de substituição em curso, em vários estados. Eu tive a oportunidade de conhecer no Paraná e em São Paulo. No Paraná, eu tenho um colega que está fazendo pós-doutorado comigo aqui, e a esposa dele é professora de inglês do estado do Paraná. E quando ele veio ministrar uma disciplina em parceria comigo aqui para pós, ele entrou nesse sistema, pediu a senha a ela e entrou nesse sistema para mostrar como ele funciona. Então, tem um gatinho chamado Mimi, ou é uma gatinha, não sei, que é a IA do estado do Paraná, e o aluno tem que interagir com essa gatinha. Nas duas aulas de inglês semanais, uma é na sala, a outra é 100% no portal. E aí eu falei, tá, mas e se o professor não quiser utilizar esse sistema, né? Então, ele tem que entrar e a secretaria vigilância, né? Se o professor usou aqueles slides que são horrorosos, slides feitos com... Eu acho que é pior do que audiolingual, pior do que estrutural, pior do que gramática, tradução, eu sei lá porque a gente pode pensar naquilo. São slides que a gente não consegue identificar o que são. E esses professores têm que usar. Eu perguntei, o nome dele é Marcelo, né? Falei, Marcelo, você perguntou para sua esposa o que acontece se o professor não usa, né? Se ele faz o planejamento dele pelo livro do PNLD, por exemplo. Ele falou, Paulo, ele até pode burlar, mas ele é chamado na secretaria para prestar satisfação. Por que ele não está entrando? Porque eles veem se o professor entra, se os alunos fazem as atividades, enfim. Esse secretário do Paraná foi contratado pelo governador de São Paulo, e eles estão implementando em São Paulo esses portais também. Eu tenho outro estudante pós-doutorado comigo que me falou como é que funciona lá em São Paulo. Mas eu soube, a semana passada, no evento lá em Fortaleza, que já são 6 estados que implementaram esses portais. E eles vão tentando também pelas prefeituras, que eu acho que é um caminho mais fácil. Um município aqui, outro ali, né, faz uma parceria, um pacote com o prefeito, então eles vão plataformizando o ensino, e o professor vai ficando meio que sem necessidade, né, sem ter o que fazer, digamos assim.
Mas aí eu pergunto, as escolas de elite estão adotando essas plataformas? A gente tem que olhar o que as escolas de elite estão fazendo. Elas estão tirando até o celular, né? Na Finlândia, eles estão voltando a fazer atividade no papel. Então, eu acho que ensinar nossos alunos a utilizar a inteligência artificial criticamente e eticamente é um ponto importante. O humano, ele deve vir em primeiro lugar e ele deve ser o ponto de chegada, porque quando a gente fala de IA, não tem humano, não tem contexto, não tem inovação, não tem sentimento. A inovação vem por meio da observação. Nós podemos utilizar a inteligência artificial para escrever texto? Podemos sim, desde que os prompts que você faz e o resultado que ele entrega esteja próximo àquilo que você está esperando que ela entregue. Ou seja, você já vai ter que ter estudado, você tem que conhecer o assunto, você tem que ter feito as leituras. Só depois disso é que você vai utilizar a IA para te ajudar no trabalho, né? Então, o ponto de partida é nosso e a edição final também, porque a IA não tem como se responsabilizar. A IA não é coautora, porque ela não tem como se responsabilizar, principalmente do ponto de vista legal, né? Então, somos nós que devemos nos responsabilizar pelos textos que entregamos. Só reforçando, então, o uso ético da IA, ele deve se referir ao processo da escrita, não à escrita como um todo, não ao produto, né? O produto é nosso, nós que temos que pensar esse produto a partir de pesquisa. Tem que ter supervisão e controle humanos, nós devemos revisar e editar os resultados, ela não pode ser mencionada como autora e coautora do texto. Eu sou muito veemente, tem algumas pessoas que discutem falam sobre autoria híbrida, qual a autoria da IA. Eu acho que não existe isso. O que existe é o que sempre existiu: interação humano-computador. E nessa interação, o humano tem que se responsabilizar por tudo. IA não é coautora. A gente está lidando com regressão linear, a gente está lidando com modelos estatísticos, a gente está lidando com matemática que faz texto, né? Então, conhecimento é gerado por nós. O que está na IA são dados já publicados, já conhecidos, não tem nada de novo lá. E do ponto de vista ético, já está começando a surgir nas revistas, a gente tem que oferecer a declaração de uso. Essa declaração de uso só o editor tem acesso, os avaliadores não têm acesso. É uma coisa muito importante, que muitas das pessoas ficam com medo assim, mas eu vou colocar essa declaração de uso, os avaliadores vão ver. A declaração de uso é no portal, os avaliadores só têm acesso ao seu texto em Word, né? Na pesquisa científica, Santos 2024 foi uma tese de doutorado que eu orientei a defender o ano passado, minha colega Alessandra Elizabeth dos Santos, e ela começou a pesquisa em 2020, quando ainda era GPT-2, lançando o GPT-3. E a tese dela, ela acompanha esse processo de lançamento do GPT 2022 até 2024, quando ela defende. Então, ela passou os 4 anos fazendo uma etnografia, tirando prints sobre escrita com inteligência artificial. E a tese que ela defende é que a escrita ela se transforma após o lançamento do ChatGPT e dos modelos de linguagem. Ou seja, quem escreveu tese até 2022 foi a última geração que escreveu com o Word e a página em branco e o cursor piscando na tela, e às vezes com bloqueio de escrita. Com o advento do ChatGPT e outros modelos de linguagem, nós temos uma escrita repensada, reestruturada. Ou seja, a gente não tem mais bloqueios de escrita, eles podem ajudar a organizar os tópicos e não se escreve mais como antigamente, né? Nós somos pessoas de outra geração. Lembrando que inteligência artificial generativa não é fonte de informação, então, se você está aí no seu mestrado, no doutorado, está fazendo a sua pesquisa, não vá para a IAGEM como fonte de informação, porque ela fornece informações incorretas. Você não pode chegar e falar, eu quero saber sobre o que escreve a professora Fernanda Ribas. Ele vai inventar, vai falar que Fernanda Ribas escreve sobre machine learning ou alguma coisa que ela nunca escreveu, por exemplo. Meus alunos já fizeram isso. Eu não estou lembrando agora qual foi o assunto. Lembrei. Um aluno meu perguntou o que Paulo Boa Sorte escrevia na área de inteligência artificial e eles falaram que eu estudo curadoria de conteúdos de IA. Eu nunca usei a palavra curadoria em nenhum texto, em nenhuma palestra, né? Ou seja, eles inventam as coisas que a gente fala. Mas por que a máquina inventa? Porque ela é obrigada
a entregar um resultado, né? Então, não tem aquele negócio de página branca de 0 resultados do Google. Ela é programada para entregar o resultado. E quando o resultado não está lá, ela inventa. Ou ela pega algo que está mais próximo. E aí chega o conceito de alucinação, né? A alucinação é quando ela te entrega resultados incorretos, inventa referências, exatamente. E aí a gente tem que dar um pulo, um salto para trás, né? De voltar para 40 anos atrás, quando Paulo Freire e Antônio Founders lançam o Pedagogia da Pergunta. E nesse livro tem um momento que eles estão conversando e falando assim, olha, na educação, nós, professores, esquecemos de ensinar as perguntas. Nós chegamos e ficamos ensinando as respostas aos nossos alunos. A gente tem que ensinar o aluno a questionar. E aí, o que eu sempre discuto é, enquanto a gente tem modelos de avaliação que pedem respostas, é difícil o professor que está lá no ensino médio ficar ensinando o aluno a questionar. Ele tem que preparar para o Enem, e o Enem é marcar a resposta certa. Então, a gente precisa repensar o modelo do Enem. Né? O que eu estou fazendo na graduação esse semestre? Que eu estou pensando assim, como é que eu posso praticar com os meus alunos essa pedagogia da pergunta? Eu estou esse semestre com língua inglesa 8 e compreensão e expressão oral. Na língua inglesa 8, eles já são formandos. E aí, o que eu fiz? Eu resolvi adotar um livro daqueles horrorosos, importados, que não mudam nada, só mudam a temática, mas continuam os mesmos da década de 80, 90. E aí, como é livro de avançado, né, no quadro comum de referência, eles dizem C1, as atividades de reading são textos muito complexos, muito grandes. E ao invés de eu pedir eles para responderem às questões de compreensão leitora, eu peço eles para elaborarem perguntas naquele texto. Vocês não têm noção de como eles reclamam. Eles falam, Paulo, é muito difícil criar pergunta. Porque eu faço a exigência, né? Não podem ser as mesmas perguntas que já tem aí, tem que ser perguntas criativas, e a resposta tem que estar no texto. Você não pode criar uma pergunta do nada e que você pode responder sem precisar consultar o texto. E aí eu perguntei, e aí, o que vocês acharam? Eles falam, Paulo, é muito difícil. Eu falei, pois é, a gente tem que aprender a fazer perguntas, e esse é o exercício que Paulo Freire já mandava a gente fazer. E com o advento das LLMs, dos prompts, né, tá muito importante a gente saber fazer pergunta. Bom, vou parar por aqui para a gente conversar. O mais legal é conversar. Eu deixo aí o meu e-mail para quem quiser pedir algum texto, alguma referência. Tem também eu coloquei o meu Instagram, mas na verdade é o Instagram do meu grupo de pesquisa, que é Tecla UFES. E o site, que a Fernanda falou no começo, né? Esse site, na verdade, eu trabalho como um repositório dos textos que a gente publica e das dissertações e teses que eu oriento. Eu não faço negócio de agenda para ficar atualizando. Eu só atualizo quando sai publicação, né? Mas está lá o repositório, fica mais fácil de encontrar. Bom, vou ficando por aqui, Fernanda. Mais uma vez, muito obrigado. E vamos conversar agora, né? Que é a parte mais legal. Paulo, obrigada a você pelas palavras, né? Por compartilhar com a gente assim o seu conhecimento, né? O conhecimento que você tem construído com pesquisas, com orientações em torno do tema da inteligência artificial. E aí eu queria deixar aberto para não só eu ficar falando, né? Mas para quem estiver aí presente na sala, quiser fazer perguntas, né? Pode abrir o microfone, se puder abrir a câmera. Ou comentários, se não tiver perguntas, mas comentários, dúvidas, se quiser, pode colocar no chat também. Acho que tem algumas aqui no chat, né? Tem? Peraí. Eu vi. Bom, a Elis levantou a mão, depois eu vou olhar aqui do chat, mas acho que no chat tem um comentário aqui da Tainá. Pode falar, Elisete. Oi, Paulo, tudo bem? Tudo bem? Eu estive com você aqui na Bralim, em Brasília. Camila e eu fizemos o curso aqui com você, muito bom, por sinal. Obrigado. Eu vi que você comentou da IA 1, 2, 3, se não me engano, a gente está na 4. O que marca, né, essa mudança? Eu gostaria de entender, né, quando é que muda? Porque ocorre tão rápido, né? E eu gostaria de entender.
Quando Você é está que... falando do ChatGPT versão 3, 4, 5? Ah, Você tá. sabe dizer? Hum. Na verdade, são atualizações da quantidade de parâmetros com os quais eles são treinados e como eles aperfeiçoam os resultados que a IA dá. Então, quando era o GPT-2, tinha bem menos parâmetro, os resultados, os textos não eram tão bons assim, mas já eram muito bons, a ponto de eu falar, nossa, vem alguma coisa diferente aí. Quando eles lançam é o 3.5, versão gratuita, e logo tem o 4 e o 5, mas são formas de aperfeiçoar, são formas de ganhar dinheiro também, porque tem a versão paga, né, e a versão gratuita. Os resultados da versão paga são muito melhores, porque eles liberam mais parâmetros com os quais os ChatGPT foram treinados. Mas essa designação é puramente mercadológica e para marcar também, assim, acho que do ponto de vista cronológico, né, onde é que eles estão. É tipo o iPhone, que agora está no 17, vai ter o ChatGPT 10, 15, 17 também. Sim, seria também, poderíamos dizer, em termos de abrangência, né? Mais recursos, Sim, poderíamos dizer também. sim. Eu já fiz o teste com o gratuito e com o pago com o mesmo prompt, e o resultado do pago foi mais completo, mais bem escrito, né? Tem uma diferença bem importante aí. Tá bom, obrigada, Paulo. Agradecer. Mais alguém, gente? Tem um comentário aqui da Tainá, não sei se ela ainda está, mas ela fala das plataformas em São Paulo, né? Que você estava falando da plataformização do ensino, né? Aí ela comenta: as plataformas são parte de um monopólio, alunos saturados e que não desenvolvem o letramento digital, apenas preenchem as plataformas para bater metas empurradas para as escolas, professores sem autonomia. Seria ótimo pensar o letramento digital, a IA, porém não é assim que a cultura atual trabalha a questão. O imediatismo e o esgotamento faz pessoas usarem sem mesmo ter curiosidade sobre as informações e funcionamentos da IA em questão. Aí o grande problema também é que, mesmo com a obrigatoriedade do professor ter que usar essas plataformas, ele vai ter que preparar a aula com as coisas que já vêm prontas da plataforma. Ele vai ter que ter o tempo de preparação, ou seja, ele vai ocupar o tempo dele, e o pior, ele ocupa o tempo dele com uma coisa que é ruim, né? Ele perde essa autonomia e é obrigado a olhar antes o que tem na plataforma, a dizer aos alunos, a acompanhar os alunos a fazerem essas atividades e tudo mais. A minha esperança é que aconteça o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Eu estava conversando com o pessoal da URGS e duas pessoas que são envolvidas na rede estadual disseram que o governo do Rio Grande do Sul estava pronto para implementar essas plataformas, mas vendo o que está acontecendo no Paraná, em São Paulo e em outros estados, eles voltaram atrás. Então, tem também esse movimento de ver que não está dando certo nos outros estados, e a minha esperança é que isso aconteça de fato, né, que você pode usar a plataforma, mas eu acho que precisa ter formação para os professores. O professor precisa ter autonomia, ele precisa querer utilizar essas plataformas também e participar da construção delas. A gente já tem tanta tecnologia boa, eu estava conversando com a Rei Nildes, da UFMG, e ela me perguntando sobre livros didáticos, né, eu estava falando, os livros didáticos importados são muito ruins, mas quando você olha os livros de inglês do PNLD, a qualidade deles, comparada a esses livros de English File, esses livros da Oxford de Cambridge, eles são muito melhores, são muito mais bem feitos. E por que a gente não discute com os professores o uso desse material didático, né, que é oferecido gratuitamente, que é tão bem avaliado, minuciosamente avaliado? Então, tem muita coisa para a gente discutir. Eles ficam ressuscitando coisas que a gente combate desde a década de 80, né, e eles ressuscitam assim só para lucrar. É impressionante. Sim, eu ia falar, né, falando dos livros, né, eu também acho que a gente tem uma coisa que é importante discutir na formação de professores, né, são esses materiais didáticos que vêm, né, esses modelos eurocêntricos que ditam como que uma língua estrangeira tem que ser ensinada, e aí a gente
acho que essa aí, não é que a gente acha, a gente vai usando, né, porque nós às vezes não temos muita escolha, ainda mais dependendo da instituição que a gente trabalha, que tem que seguir aquilo, e sem espera só um pouquinho, sem uma reflexão sobre, por que ensinar a língua estrangeira tem que ser assim? A gente pode ensinar línguas, quem disse que tem que ser assim, né? Por que não trabalhar com outras questões na aula de língua estrangeira? A aula de língua estrangeira sendo um espaço para um trabalho em torno de cidadania, né, de transformação social, que são pessoal que tem se dedicado ao letramento crítico, né, que vem há alguns anos debatendo, né, e publicando a respeito, né, e aí vai contra aquilo que você falou, né, de nós não sermos o ponto de saída e chegada, né, porque essas coisas desses slides, são slides gerados por IA, né, não são gerados por humano com a ajuda de IA para fazer correção formal neles, mas eles são gerados por IA, e aí eles vêm com sérios problemas, né, e aí onde que entra o trabalho do professor, né, a autonomia, a agência do professor nesse trabalho. Eu também acho que os livros do PNLD são superiores, mas eu também vejo muita reclamação dos professores sobre os livros serem muito difíceis, sobre serem não serem adaptados às realidades locais, né, a complexidade que a gente tem, pensando o Brasil como um país tão grande, pensando que há uma variação entre uma escola, né, de periferia e os estudantes de uma escola rural, né, e aquele livro vem padronizado, mas eu também fico pensando que se não há uma necessidade de formação do professor para discutir essas concepções de ensinar e aprender, porque às vezes eu acho que a resistência ao livro às vezes vem de estar acostumado com um livro com foco gramatical de vocabulário, e quando vê uma proposta diferente, não sabe o que fazer. Com certeza não sabe, né? Eu acho que é isso também. Eu acho que a questão é formação. A gente coloca os livros didáticos na escola, mas não conversa com o professor sobre ele, né? Sim. A Rosiele, pode falar, Rosiele. Vocês estão me ouvindo? Sim. Acho que minha câmera ela vai ligar. Boa noite, Paulo. Boa noite, Tudo Fernanda. bem? Tudo bem? Paulo, antes, né, de eu fazer minha pergunta, eu gostaria de agradecer, foi ótima a sua fala, ela clareou várias coisas na minha cabeça. Eu pesquiso diretamente a inteligência artificial envolvendo essa perspectiva da escrita. Eu anotei aqui 3 falas que você disse, que eu achei super interessante. Eu vou falar elas, depois eu vou dizer o objetivo pelo qual eu anotei. A primeira delas, você disse assim: máquina não consegue criar nada, só se cria observando a realidade. A segunda, a inteligência artificial não é coautora, porque ela não pode ser responsabilizada. E a terceira, a IA inventa, porque ela é programada para apresentar resultados. Essas 3 falas que você disse, elas serão essenciais para a minha pesquisa. E aí, o que eu gostaria de te perguntar? Em quais leituras você fez, né, ao longo da sua carreira acadêmica, que te fez chegar nessas conclusões, de que, de fato, a IA ela não faz nada, e sim é o homem, no fim das contas, que está ali criando. Porque a minha pesquisa, ela trabalha justamente com esse conceito que a Fernanda ela acabou de dizer, que é sobre a questão da agência, né? E aí eu questiono justamente se essa inteligência artificial, ela é capaz de agir, ela é capaz de fazer alguma coisa. Então, quando você trouxe essas 3 afirmações, eu acho que você trouxe para mim muita clareza, sabe? Do caminho que eu estou construindo. Então, aí eu queria saber, né, se essas afirmações, de onde que você se baseou para poder afirmar com tanta veemência, porque eu preciso também ter acesso a elas. Se você puder me compartilhar, por favor. Boa pergunta. Eu acho que você resolve isso no momento em que você explica como funciona a inteligência artificial, né, que é o que nós chamamos de tecnologias cognitivas. Então, esse livro de Deep Learning, Understanding Deep Learning, você vai encontrar isso.
que as tecnologias cognitivas são as formas como essas máquinas aprendem. Então, a gente tem aprendizado de máquina, ou machine learning, aprendizado profundo, deep learning, processamento de língua natural, robótica, visão de máquina, tudo isso é tecnologia cognitiva, tudo isso é explicação das formas pelas quais essas máquinas aprendem. E quando você vê o que é machine learning e o que é deep learning, lá está explicado como essas máquinas funcionam. E aí você vai ver que isso tudo é matemática pura. Eles pegam os dados que estão na rede mundial de computadores, esses dados viram parâmetros, e aí tem a explicação do que é parâmetro, né? E esses parâmetros é como se fossem os dados multiplicados, porque dado não é parâmetro, parâmetro não é dado, mas a partir de um você tem o outro. E é por meio dessa lógica de como as máquinas funcionam que você vai descobrir, olha, tudo isso é pura matemática, combinação de palavras, que vão dar resultados muito bem evidentes. Então, você combina, para fazer um chat GPT, por exemplo, você precisa da técnica de Deep Learning, combinada com a técnica do processamento de língua natural, que é o que está na Alexa, né, na Siri, etc. Então, você combina essas duas, e aí quando você tem o chat GPT de imagem, você precisa da tecnologia da visão de máquina. Então, tudo isso são modelos estatísticos que vão buscar desses parâmetros de coisas que já estão publicadas na internet. E aí você vê, ela não raciocina, ela não dialoga, é o nosso comando que vai trazer textos prontos e muito bem redigidos. Eu acho que você vai por aí, eu acho que na sua tese, na sua dissertação, você explicando como elas funcionam, né, uma breve explicação sobre o que é machine learning e deep learning, já dá conta de cobrir essa sua dúvida, né, essa sua pergunta. Perfeito, muito obrigada. Nada. Acho que a Nicole também levantou a mão e depois a Camila. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, Paulo, tudo bem? Tudo Parabéns por todo o conhecimento. Então, Obrigado. a minha dúvida é assim. Vamos supor que vamos utilizar essa ferramenta em sala de aula, influenciando o ensino ativo e desenvolvendo o pensamento crítico, o professor como mediador, certo? Como o senhor aconselha que seja utilizado? Eu sou estudante de história, então eu imagino algumas formas que iria favorecer bastante, até por causa desses vieses que está presente nela, como racismo, transfobia, entre outros. O senhor tem alguma dica de como utilizá-la na sala de aula? Eu vou dar exemplo a partir da minha área, de como eu tenho feito. Desde que lançaram o ChatGPT, eu tenho repensado demais as minhas práticas. E aí eu tenho feito alguns trabalhos com os meus alunos, transformo esses trabalhos em capítulo de livro, em relato de experiência. Mas um exemplo prático que eu acho que são os trabalhos escritos, né? Ensaios, trabalho escrito, em inglês, aqueles writings, compositions, né? As redaçõezinhas que a gente pede para o aluno fazer em casa e trazer para a sala de aula e a gente corrige. Então, e você da área de história também vai pedir para o seu aluno fazer algum texto, fazer algum trabalho de pesquisa em casa. E aí, ao invés de proibir que ele utilize a inteligência artificial generativa, você pode pedir que, antes de você fazer esse pedido, né, você precisa discutir esses assuntos e ler os textos com os alunos. Então, o período medieval, você vai estudar a história medieval com esses alunos, vai discutir, vai anotar uns pontos principais, os pontos de ênfase, fazer debate na aula. E aí o trabalho escrito, como é que você pede? Você pede para ele gerar esse texto com inteligência artificial em casa e trazer para a sala de aula. E aí você vai discutir com aquele aluno a qualidade daquela redação feita pelo modelo de linguagem. Vai perguntar para o aluno que prompt ele utilizou para pedir aquela redação e ver como você reescreveria aquela redação com base em todas aquelas discussões que foram feitas em sala de aula. Então, você tem leitura prévia, você tem discussão feita em sala de aula, para só depois construir um texto, que aí você pode utilizar essa construção por meio da inteligência artificial. E aí tem o uso mais crítico e ético. Você vai ver que a inteligência artificial, ela falha, ela vai trazer algumas informações que não estão tão próximas daquilo que você discutiu com seus alunos na sala de aula. Né? Não sei se te responde, mas é mais ou menos o que eu tenho feito com os meus alunos. Eu tenho repensado até como eu avalio, como eu peço trabalho, né? O pessoal da literatura mesmo fica muito irritado, porque, eu vou proibir vocês de usarem. Gente, todo mundo está usando. Da educação básica, ensino superior, pós-graduação, todo mundo está usando.
escrever está diferente, né? Pesquisar está diferente, e agora a gente tem que formar os alunos para fazer uso ético, né? Informado de que realmente isso foi utilizado, e crítico, né? Não aceitar de primeira aquilo que entrega, porque quanto mais você sabe sobre o assunto, menos você aceita de primeira aquilo que a inteligência artificial entrega. Muito obrigada, ajudou sim. Né? Eu lembrei de uma, agora você falou, Paulo, eu lembrei de, eu pedi um relatório para uns alunos, né, sobre experiência no programa, né, e um relato, sim, né, da experiência mesmo, né, contando como foi, as atividades que foram desenvolvidas, como que aquela pessoa achava que o que ela fez, né, de trabalho na escola, né, foi um trabalho desenvolvido numa escola de educação básica, contribuiu para a formação. Recebi o relato, claramente feito em ChatGPT. Né? Aí eu acho que cabe também, assim, eu não falei assim, eu sei que você fez um ChatGPT, não é? Mas, assim, eu devolvi uma resposta falando assim, olha, eu queria que você especificasse um pouco mais, né, as atividades mesmo, porque essas que você está descrevendo aí, pode servir para qualquer contexto, mas não me diz nada sobre o contexto da experiência em si, né? E aí eu fui colocando uma série de perguntas para guiar essa escrita dessa aluna. Não tive resposta até agora, mas eu quero dizer assim, que acho que vem a nossa mediação. Eu também não sou muito dessas de proibir, né, de falar assim, não vai usar, ou eu geralmente falo assim, olha, se vocês usarem uma inteligência, contem como é que vocês usaram, contem como foi o prompt. Aí, às vezes, o aluno, ele assusta, ele fala assim, não, professora, eu não vou usar, não. Eu falei assim, porque acho que tem muitos professores que estão nessa linha de proibir e de penalizar. Eu falo, não, mas você pode tentar usar e ver se vai ter alguma informação útil ali, né, para planos de aula. Tem até um artigo seu que fala disso, não é, Paulo? Que você, elaboração de planos de aula, né? Mas acho que eles estão muito, pelo menos aqui na UFO, os alunos estão muito divididos, porque eles têm os professores que proíbem e os outros professores que querem saber. Eu falo, tá, se vocês forem usar, conta, e eles ficam assim, não, mas é para usar ou não é para usar, né? A gente está com posicionamentos muito divergentes, né? E a UFO publicou uma não é uma resolução, um manual, né, para orientar as práticas com inteligência artificial, mas também não adiantou muito, assim, né, porque acho que no final das contas é muito do posicionamento de cada docente, né, de como é que ele vai aceitar ou não, ou fazer o uso de inteligência artificial. A gente teve uma grande discussão, por exemplo, em processo seletivo da pós-graduação, né, de passar projetos por detector de plágio e de IA. E, assim, como que é a nossa visão quando a gente vê, como avaliadores, quando a gente vê que um projeto tem, sei lá, mais de 50% de chance de ter sido escrito por IA, né? Aí entrou, eu acho que não dá para se valer, né? Uma avaliação não pode se valer disso, né? Porque às vezes você tem a detecção, né, de IA, vem assim, se você usar muita citação, ele acha que o artigo foi escrito por IA, né, então, assim, não dá para confiar muito, né, ou acha que é plágio, sei lá. Então, esses detectores de IA, eles não são eficazes, né? Eu acho que não adianta, sabe, eu acho que é perder tempo a gente fazer isso, eu acho que a gente tem que ver outras coisas. Então, na nossa disciplina, a gente leu na semana passada um artigo que todo mundo gostou, né, que foi, eu não lembro o primeiro nome da autora, mas o sobrenome é Fernandes, saiu na revista da Bralim, que discutia sobre a autoria, é uma das coisas que você falou, né, no uso de IA, e fazia uma análise à luz da análise do discurso, que não é minha área particularmente, mas acho que foi uma explicação, assim, até bem didática das teorias, e isso eu estava falando isso tudo por quê? E aí questionava a questão questionava essa noção de autoria, né? Então, assim, o autor que é o escrevente, né? Quando só faz uso de IA, e quando você tem um posicionamento daquele que está escrevendo, né? O posicionamento do sujeito. Então, acho que é importante a gente olhar por aí. Como que você se implica naquilo que você escreve? E, às vezes, os textos produzidos por IA, a gente vê menos isso.
eles estão melhores, né? Então, às vezes, até nos engana, né? Você também vê um posicionamento, né, da própria inteligência artificial, se você pede, olha, eu quero um texto mais crítico, eu quero que o texto ele tenha uma cara de ser mais autoral, e aí a gente tem, né, ela gera, né, o ChatGPT, por exemplo, ou o Claude, gera um outro texto que você acha, nossa, não, mas parece que realmente foi escrito por um humano, mas eu acho que ir para essa linha de se posicionar, de ser, você se implicar naquilo que você escreve, é interessante para a gente analisar essa questão de autoria, né? Que tem a ver com esse momento de criticidade. Mas, enfim, coisas que a gente ficou pensando. Vou passar aqui, acho que a Camila está com a mão levantada, né? A próxima, Camila. Oi, Paula, de novo. Eu acho que minha pergunta era justamente nessa linha da Fernanda, né? Porque, como você disse, a gente está usando, todo mundo está usando. E aí, no meio acadêmico, quando antes a gente, sei lá, passava um texto para outra pessoa revisar e etc. Agora a gente jogar, né, no chat, por exemplo, seja para revisão, né, ortográfica, organização geral do texto. Muitas pessoas estão com esse receio, né? Ah, não, agora eu vou jogar o meu artigo ali, né, inédito, a IA vai pegar aquelas informações, e aí se alguém fizer uma pesquisa semelhante, aquelas informações vão para aquela pessoa, então até que ponto, né, assim, não sei, é um conhecimento, eu acho que mais interno, né, da máquina mesmo, mas a gente testar ou não com textos autorais, isso pode ser problemático para a gente no futuro. Não sei se deu para entender, assim, né, de plagiarem, ou enfim, né, da ideia não ser mais original. Esse risco a gente não corre, porque aquela memória da inteligência artificial, ela é do próprio usuário. Então, não é tudo que a gente faz que eles usam para treinar. Eles meio que controlam o que eles usam para treinar. Mas eles, por exemplo, usaram o Reddit, por isso que tem vieses, tem muito preconceito. Eles usaram algumas redes sociais e eles usaram Google Drive, por exemplo. Então, fala assim, eu não vou colocar meu texto no ChatGPT, ele está todo guardado no Drive. O Drive foi usado para treinar o ChatGPT. Mas o que a gente fala na nossa própria conta ali do ChatGPT não é usada para treinar. Então, eu coloco os dados da minha tese, eles não vão automaticamente para o modelo de linguagem. Né? E eu costumo usar memória desativada, porque eu mexo com muita coisa, mas tem gente que prefere usar a memória ativada, porque a IA já vai aprendendo a sua forma de escrever, né? Isso eu acredito que às vezes pode limitar. Mas, do ponto de vista geral, não. Se você colocar os seus dados lá, não vai automaticamente para todo mundo, não. Então, mas há clareza sobre isso. Isso está lá nos termos de uso, Paulo. A gente está naquela zona meio nebulosa de sei lá o que fazem com os nossos dados, sabe? Eu acredito que, claro que eles não informam, né? Não tem essa clareza. Mas eu não acho que eles façam isso, não. Eles não têm interesse de fazer isso. Ixi, o Paulo travou? Travou, né? Travou. Será que ele no chat ele vai ver? Não sei. Ou às vezes caiu, né? Ou caiu, Vou esperar um pouquinho. Deixa eu ver se ele... ele está voltando. Acho que descarregou... Não sei se é o computador. Vou aproveitar, gente, deixa e vou colocar aqui no chat o link para... Já estava esquecendo, para... presença, para vocês preencherem, que a gente emite certificado por esse formulário.
Coloquei no chat, gente, então, o link para um Forms para vocês preencherem com o nome, o CPF e o e-mail para gerar o certificado, né? Aí, se alguém não conseguir acessar, porque toda vez tem alguém, né, que fala que não conseguiu acessar, aí vocês coloquem aqui no chat o e-mail que eu envio para vocês por e-mail. Parece que quem acessa às vezes pelo celular tem dificuldade, não sei. Auriane, tá. Fernanda, eu tô um pouco pior. Eu não tô nem encontrando o chat no celular, desculpa. Eu não sei como é que fica no celular. Como eu estou acessando do computador, gente, se alguém puder ajudar. Tá, para vocês, meninas, para a Oriane e Letícia, a Camila vai colocar no nosso grupo do WhatsApp, mas se tiver algum participante com o mesmo problema, informe o e-mail, por favor. A nossa ninja Stephanie já mandou. Já? Então tá. Já. Vamos aguardar, que acho que o Paulo já vai tentar voltar. Tá, vou mandar aqui então, Fred. Espera só um minutinho que eu mando no e-mail, aí você vê se você consegue acessar. Voltei. Ok, Paulo. Eu não trouxe o carregador e não olhei quanto estava a porcentagem. Quando eu vi, apagou. Eu não lembro onde que a gente parou, o que era, né? Eu já me perdi na discussão aqui. Você ainda estava respondendo a Camila. Eu lembro de que a gente estava falando sobre a garantia de colocar os nossos dados Isso. nos modelos de linguagem, né? Eu estou publicando agora um texto que a gente tem uma metodologia de pesquisa que foi desenvolvida por meus orientandos ao longo do tempo, que chama Entrelace Analítico. Ele é mais ou menos parecido com o análise de conteúdo, só que a gente faz umas adaptações nessa análise. E aí a gente está desenvolvendo essa perspectiva de análise de dados usando inteligência artificial generativa, em que a gente coloca para ver quais são os padrões recorrentes, ideias repetidas, a partir disso criar construtos teóricos, e a gente vai batendo com o que se faz manualmente. E a gente tem visto que os resultados são bem parecidos. Mas, a depender do tipo de pesquisa que você faz, em caso de dúvida, não coloque lá, né? Mais alguma pergunta? Eu tenho uma dúvida aqui sobre, na verdade, uma pergunta, né? O que você falou da IA, né? Não ser coautora. Uma questão que me pega como professora quando eu faço crio alguma coisa com o auxílio de IA. Então, por exemplo, às vezes já aconteceu de eu criar um infográfico que eu pedi que eu usei com recurso de IA, não lembro qual ferramenta que eu tinha usado. Eu costumo falar para os alunos, né, que foi uma criação conjunta ali, né, porque às vezes não é numa primeira, às vezes o recurso criou algo, mas eu mexi na imagem, né, ou no infográfico, ou se for um texto, né, mas eu costumo informar. E aí você falou que, por ela não ser coautora, então a gente não precisa falar, né, tipo, não, é meu e pronto, porque legalmente pode ser, é meu, né, então a gente estava lendo um artigo sobre isso, né,
porque não há nenhuma responsabilização pelos textos que, né, das empresas, né, que estão gerando, estão controlando essas ferramentas. Né? Eu queria saber o seu posicionamento em relação a isso, ou se com esse uso, conforme a gente está usando tanto e vai ficando tão normalizado que vai chegar uma hora que eu não vou falar, da mesma forma que eu não fico falando se eu usei o Canva ou usei o quê, sei lá, qual, não sei, qual ferramenta para criar slides, mesmo que o texto seja todo meu. Uhum. Eu costumo dizer que a gente está no olho do furacão, né? Aprendendo as coisas à medida que elas vão acontecendo. Então, a ABNT, ela regularizou ano passado as formas de citação. Eu acho que a gente tem que informar, sim, se a gente usou, como usou, e dizer com o que a gente fez com aquilo. Então, um exemplo disso, de como eu faço, pelo menos, é nesse ensaio que foi publicado na Revec. Eu coloco uma declaração de uso de IA e eu falo, eu utilizei a inteligência artificial para organizar capítulos, organizar parágrafos, diminuir o número de palavras em alguns... Eu informei lá, e no final eu digo, mas eu assumo total responsabilidade por tudo que está escrito neste artigo. Eu acho que é isso. Informar que usou e assumir responsabilidade por tudo que está ali. Por enquanto, a gente tem que informar, mas eu acredito, a partir dos resultados da tese da minha orientanda, que vai chegar um tempo em que a gente não precisa, porque vai ser uma forma de escrita. E aqui, praticando futurologia, que vocês sabem que a gente não é bom de futurologia, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer. Mas eu tenho a impressão de que vai ser assim, porque eu acho que a escrita ela se transforma, as formas de escrever estão se transformando, e isso foi o resultado da tese de Alessandra, e eu acho que vai se tornar uma coisa mais, tipo, mais dada, né? Assim, não tem como não escrever se não for pelo uso da IA. Stephanie. Boa noite, Paulo. Boa noite. Seguindo essa ideia da Fernanda sobre essa questão da autoria, né, a gente discutiu bastante ao longo da disciplina, das leituras, e uma questão que a gente levantou, acho que mais eu, mas a gente discutiu bastante sobre isso, é que, assim, eu não percebo como uma autoria do meu aluno, eu sou professora do ensino básico, do ensino fundamental 2, de redação e de língua portuguesa, e os meus alunos usam muito o ChatGPT, até porque a forma de tarefa da escola é mandar tarefa para casa, eles simplesmente tiram foto do livro, pegam as respostas e copiam. Se o meu aluno só joga um prompt e copia aquele texto da IA, eu entendo que não é uma autoria da IA, porque ela não produz, ela pega, né, o que está disponível na internet. Mas também não é uma autoria do meu aluno, uma vez que ele só escreveu um prompt e copiou as respostas dali, ou então escreveu o texto dali. Como que você vê esse conceito de autoria? Que eu entendo que não é coautoria, mas também não é autoria do meu aluno. Onde fica essa questão? Eu acho que essa questão fica no uso não ético da IA. Né? Ele está Sim. fazendo um uso não ético da IA. Eu costumo falar assim, se você está usando a IA generativa para escrever alguma coisa e ela te entrega um resultado que você estava esperando, você está fazendo um uso ético. Se ela te entrega algo que você não espera, que você não faz ideia do que seja, aí já não é um uso ético, porque você não sabe do que você está tratando, que é o caso do seu aluno que vai lá, tira a foto e pronto, né? Então, ele não lê o texto que deveria ter lido, não participou das discussões, estava com o pensamento em outro lugar enquanto você estava discutindo o assunto na aula. Então, eu acho que se encaixa nisso, no uso não ético. E aí é que está a minha defesa, né? A gente precisa formar os nossos alunos para o uso de IA de forma crítica e de forma ética. Então, toda vez que você tenta fazer um texto com IA generativa, ele te entrega algo, uau, totalmente diferente, que você não pensou, você fala, opa, esse uso não está ético, né? Não tá crítico. Eu acho que tem que estar sempre próximo daquilo que você espera, porque a IA não é para fazer o texto por você, eu acho que ela pode te auxiliar em momentos de organização das suas ideias. Você quer dizer alguma coisa, eu queria explicar isso sobre a técnica de aprendizado de máquina
por reforço e repetição. Eu quero começar por reforço, por repetição, tal e tal. Então, você sabe sobre tudo. Deixa eu ver como é que a máquina me sugere isso aqui. Aí ela vai e sugere uma ordem para você daquilo que você está esperando. Isso eu acredito que seja um uso ético, né? Mas o seu aluno, com certeza, ele faz um uso não ético, né? Por isso que eu digo, assim, os conceitos de plágio, ética, propriedade intelectual, eles têm que ser repensados e ressignificados em tempos de inteligência artificial. Porque plágio, a gente está discutindo plágio em tempo de inteligência artificial como copia e cola. E não é mais copia e cola, né? IA é outra coisa. A gente tem que repensar o conceito, o que é plágio em tempos de IA generativa. É isso que a gente tem que pensar. E as universidades estão fazendo resoluções de uso de IA como se fosse o plágio do copia e cola de antes de 2022. E aí é uma resolução mais horrível do que a outra, né? A do Federal do Ceará é feia, que eles lançaram. Tem uma resolução mais estranha do que a outra. Então, eu não sei quem eles estão chamando para discutir. Lá na Federal do Ceará tem Júlio Araújo. Eu perguntei se ele participou da discussão, ele disse que não. Eu falei, como não? Você é uma referência nacional na área de tecnologias e não te chamam para fazer essa resolução? Então, é mais ou menos assim que vai acontecendo, né? Então, isso tudo é tema para tese e para dissertação, né? O que é ética em tempos de IA? O que é escrita, que foi o que a minha orientanda fez? O que é plágio em tempos de inteligência artificial? É a mesma coisa? A gente vai ficar discutindo só lei, né? Se copiou e colou. A responsabilidade é só do ponto de vista legal. Do ponto de vista da literatura, a gente está falando de escrita com IA, se referindo ao processo ou se referindo àquele produto final, àquele texto final, aquela poesia, aquele poema ou aquele trabalho? Então, acho que é muita coisa que a gente tem para discutir aí, e anos de pesquisa, de perguntas de pesquisa, a gente tem aí um bocado, né? Com certeza, Paulo. E ainda tem uma outra questão, né, que é repensar o nosso conceito de educação. O que a gente vê como educação? Porque eu não vejo que ficar mandando tarefa de casa para o aluno que ele simplesmente consegue jogar na IA, copiar de uma forma não ética, e a gente já tem as ciências humanas tão atacadas, né, que, por exemplo, em Minas Gerais, eles estão diminuindo a carga horária das disciplinas de ciências humanas. As que já não tem só uma aula por semana, teve um corte muito forte nesse final do ano, então ano que vem os professores já vão ter menos tempo de sala de aula ainda. Então, as disciplinas que fazem os alunos refletirem sobre isso, elas já estão sofrendo muito ataque. E hoje, eu conversando com meus alunos, eles não sabem nem o que é ética. Eu acho que a gente tem que repensar nossas práticas. O professor, não é que o professor não repense as práticas, e o professor não queira mudar as suas práticas. Ele precisa ter as condições materiais, de tempo, para repensar as práticas dele, né? Na universidade, eu tenho feito isso desde 2022. Em alguns momentos eu retrocedo, em alguns momentos eu avanço. Então, meus alunos já fizeram prova usando o ChatGPT, e já teve momentos que eu voltei para a prova tradicional para ver o que estava fazendo sentido ali. Então, eu continuo fazendo esse repensar constante das minhas práticas. Teve um semestre que eu preparei todas as minhas aulas usando o ChatGPT, né? Em outros semestres, eu adotei livros didáticos daqueles importados e fui reestruturando com os alunos para ver o que está fazendo sentido hoje em dia, né? Eu estou falando de uma graduação em letras e também da pós-graduação de mestrandos e doutorandos que estão lendo os textos aqui no celular, né? Eles não estão mais imprimindo, trazendo o texto. Então, é uma outra dinâmica. Eu vou falar, não, vocês não podem mais olhar para os seus celulares, né? Se eles estão participando do debate, é conversar, né? Tentar entender os alunos. Muitas vezes a gente não tem tempo de conversar com todos. A gente tem milhões de turmas, milhões de alunos, principalmente quem trabalha na educação básica. Mas, quando surge uma nova tecnologia, a primeira coisa que a gente tem que fazer é repensar a nossa prática e ver o que essa tecnologia pode ser, o que a gente pode aproveitar dessa tecnologia para as nossas aulas. Isso eu tenho feito bastante, assim. Perfeito. Obrigada, professor. Obrigado. Gente, eu acho que a gente, pelo horário, né, lógico que por mim a gente ficava conversando muito mais, tirando nossas dúvidas, mas não dá, né? Então a gente vai encerrar e agradeço por você
ter, né, tirado um tempinho aí, Paulo, para conversar com a gente, compartilhar, assim, todo esse seu conhecimento em relação ao que estrutura a IA, né, porque acho que se a gente não entende, né, o que está por trás, né, ali do iceberg, não o que está evidente, mas o que está lá embaixo, a questão de condições de trabalho também, das pessoas que estão alimentando a IA, rotulando, né, acho que essa discussão faz parte de uma visão questionadora e crítica em relação a IA, ou no caso de outras tecnologias, né, que já estão, que a gente já usa há muito tempo, e outras que virão também, né. Foi muito rica, assim, essa discussão de hoje. Espero que a gente se encontre em outros momentos, né, em outros eventos aí, com as meninas aí, com as minhas orientandas, e para sempre aprofundar esse debate que hoje é muito importante, né? Não tem como fugir dele. Claro, foi um prazer. Obrigado mais uma vez pelo convite. Desculpa ter feito remarcar aí, mas Imagina. a agenda meio conturbada no fim do ano, mas o fim do ano está chegando e ano que vem a gente se organiza melhor. Desejo sucesso para você, Fernanda, suas pesquisas dos seus orientandas, todo mundo que está aqui, que faz pesquisa, que está na graduação, que está na pós-graduação. Vamos em frente, vamos estudando e descobrindo coisas, né? Nos atualizando. Sim. Foi um prazer estar com você. Prazer foi nosso. Gente, vou parar aqui a gravação. Aqui, antes que eu perca essa gravação, não sei, né, o que acontece se eu fechar essa